Era uma vez um jovem que vivia em uma pequena vila a oeste pés de uma montanha. Esse jovem era conhecido em toda a vila por sua preguiça. Passava os dias deitado à sombra de uma árvore, cochilando e sonhando acordado, enquanto os outros moradores trabalhavam duro nos campos e oficinas. Um dia, um sábio monge idoso chegou à vila e chamou o jovem para conversar. "Meu filho", disse o monge, "tenho uma tarefa para você. Quero que suba ao topo daquela montanha e traga uma única pena do pico mais alto." O jovem olhou para a montanha e zombou. "Isso é impossível. Sou muito preguiçoso para subir até lá." O monge sorriu e disse: "Ah, mas veja, a pena que procuro não está na montanha em si. Ela está do outro lado da montanha, em uma caverna que só pode ser alcançada escalando até o topo e descendo o outro lado." O jovem ficou intrigado, pois nunca havia ouvido falar dessa pena, e a ideia de uma tarefa tão única despertou sua curiosidade. Ele decidiu aceitar o desafio do monge. A subida foi longa e árdua, e o jovem logo ficou sem fôlego e suando intensamente. Mas, à medida que subia cada vez mais alto, começou a sentir uma sensação de emoção e empolgação que nunca havia sentido antes. Quando finalmente alcançou o cume, estava exausto, mas eufórico. Olhou para a vista deslumbrante diante de si e sentiu uma sensação de realização que nunca havia experimentado. No entanto, o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O jovem tinha que descer o outro lado da montanha e encontrar a caverna onde a pena estava supostamente localizada. A descida foi ainda mais perigosa do que a subida, e o jovem tropeçou e caiu muitas vezes. No entanto, perseverou, impulsionado pela promessa da pena que o aguardava. Quando finalmente chegou à caverna, viu a pena lá, reluzindo a luz que iluminava a entrada. Ele pegou a pena e maravilhou-se com sua beleza. Mas logo percebeu que tinha um problema. Como iria voltar ao topo da montanha e devolver a pena ao monge? Por um momento, o jovem considerou desistir. Mas então, lembrou-se da sensação de realização e orgulho que sentira ao alcançar o cume. Sabia que tinha a força e determinação para fazer aquilo, e assim começou a subir a montanha novamente. Seus músculos doíam e seus pulmões ardiam, mas ele não desistiu. Empurrou-se para continuar, impulsionado pela consciência de que tinha superado sua própria preguiça e alcançado algo verdadeiramente notável. Quando finalmente entregou a pena ao monge, este sorriu e disse: "Muito bem, meu filho. Você aprendeu uma lição importante hoje. A preguiça não é algo que deva ser aceito ou tolerado, é um desafio a ser superado, um obstáculo a ser ultrapassado." O jovem concordou, compreendendo a sabedoria das palavras do monge. Percebeu que sempre foi capaz de grandes realizações, mas que sua preguiça o havia segurado. Agora, sabia que tinha a força e determinação para superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. A lição do desafio do monge é que a preguiça não deve ser aceita ou tolerada, e sim um desafio que deve ser superado, um obstáculo que deve ser ultrapassado. Quando nos esforçamos para alcançar nossos objetivos, mesmo quando parecem impossíveis, descobrimos uma força e resiliência dentro de nós que nunca soubemos existir. Para superar a preguiça, devemos nos desafiar e estabelecer metas ambiciosas, não importa o quão difíceis possam parecer. Devemos nos esforçar além dos nossos limites e perseverar, mesmo quando enfrentamos contratempos e obstáculos. Além disso, é importante cultivar disciplina e consistência em nossos hábitos e rotinas diárias. Estabelecendo uma programação e mantendo-a, podemos construir bons hábitos que nos ajudem a manter o foco e ser produtivos, mesmo quando não sentimos vontade. Outro aspecto importante para superar a preguiça é cultivar uma mentalidade de crescimento, o que significa encarar desafios e falhas como oportunidades de crescimento e aprendizado, em vez de motivos para desistir. Ao adotar essa mentalidade, podemos reformular nosso pensamento sobre o fracasso e usá-lo como um catalisador para melhorias e progresso. Em última análise, superar a preguiça requer disposição para sair da nossa zona de conforto e abraçar os desafios e oportunidades que se apresentam.